do Piauí. Senhor presidente, eu queria, antes do expediente como líder, dizer a Vossa Excelência que estive presente na sexta-feira passada, em Parnaíba, Piauí, acompanhando o senhor governador do Estado, Wellington Dias, para a solenidade de encerramento do 4º Salão de Turismo da Roda das Emoções, que envolve os estados em torno do Piauí e Ceará, Piauí e Maranhão, que são em torno do Delta do Parnaíba, e o Ceará. Esse é um projeto que já veio sendo amadurecido já com tempos atrás, com apoio entusiástico do ex-governador do Ceará, hoje esse novo senador, esse eminente homem público que honra o país, que é o senador Cid Gomes, um homem que, apaixonado pela Paraíba, viveu a sua infância, a sua adolescência, o que mostra o contraste. Hoje, eu gosto de lembrar, entre Sobral e Parnaíba. Depois, senhor presidente, infelizmente, houve uma certa resistência e diferença do Maranhão para o projeto, mas agora ele é retomado, sobretudo em razão do consórcio nordestino, que envolve o governador do Nordeste, que tem no governador Wellington Dias um dos seus arautos, um dos seus embaixadores. Em razão disso, é uma grande perspectiva das Rodas das Emoções, com apoio agora extensivo, decidido, de Maranhão, o Ceará e Piauí, e da oportunidade, o senhor governador comunicou que a parceria ali representada naquele momento pelo o seu agente no Nordeste iria, nos próximos dias, efetuar voos Fernando Noronha, Fortaleza, Jericoacoara, Recife, Fernando Noronha, Jericoacoara, Fortaleza, Jericoacoara e Parnaíba. Essa é uma notícia muito importante, que vai aumentar o fluxo de turistas para aquela cidade. Tem governadores compreendidos, inclusive, da isenção do ICMS, que é uma maneira muito importante de se atrair o turismo para a região. A parceria é uma boa companhia de aviação, já viajei com elas 4, 5 vezes no trecho Barreiras. Brasília tem voo diário, uma cidade que tem 3 voos, 2 outros voos, tem voo da Azul, tem voo da Latam, mas esse aparelho é um voo diário para Brasília, um bom tratamento a bordo, um avião confortável, melhor do que algumas companhias comerciais tradicionais do país. Essa é uma boa vitória, uma boa notícia para a Paraíba, da governadora Wellington Dias, que também comunicou que recente viajou ao governador do Nordeste, várias perspectivas se abriram para o Nordeste, ressaltar que o seu governador foi intermediário do pedido dos próprios governadores para que o governo federal tivesse a presença de um diplomata nessas tratativas da Europa. Sem perspectiva General Ramos, esse nobre e digno secretário de governo do presidente da República, esteve no próprio Itamaraty, pedindo apoio do diplomata por essa missão transcendental para o futuro do consórcio nordestino. É para usar o nosso governador Wellington Dias exatamente por essa sensibilidade política dele, essa perspicácia de tentar, de certa maneira, amainar, superar eventuais conflitos, eventuais discordâncias entre governadores, o governador do Nordeste e o senhor presidente da República. É um papel muito importante desenvolvido pelo nosso governador Wellington Dias. Queria aqui depois, senhor presidente, dizer que no mesmo dia, na sexta-feira passada, portanto, dia 29 de novembro, estive na cidade de Pedro II, o governador, além de entregar a obra de saneamento básico da cidade, de esgoto sanitário da cidade, com a presença do prefeito Alvimar Martins, participou da inauguração do fórum daquela cidade, tem o nome Tomás Jair Leão, foi desembargador no Piauí, casado com a tia
do saudoso grande deputado Hildo Brandão, o maior deputado da história do Piauí de todos os tempos. E, ao mesmo tempo, esse fórum teve o nome do desembargador e contou com a presença do senhor presidente da Justiça do Estado, desembargador Sebastião Martins, e demais outros desembargadores, desembargador Filho da Terra, Filho da Terra, do Olímpio Galvão, um dos mais entusiastas pela ocasião desse fórum na sua cidade natal, desembargador Hilo e vários outros desembargadores, desembargador Pedro Macedo, presidente do Tribunal Regional do Estado, contou com a presença do grande desembargador federal, que é um Piauí pela sua probidade moral e intelectual, Carlos Augusto Brandão, conhecido como Caíto, uma figura admirada e respeitada em todo o Brasil, todos os que labutam com a Justiça Federal neste país. Também na presença do seu prefeito municipal, Alvar Martins, o deputado Wilson Brandão, representante da Ordem dos Advogados do Brasil. Uma bela solidariedade, senhor presidente, na inauguração do Fórum Tomás de Arelhão, em Pedro II. Pedro II é a cidade vocacionada para a magistratura, pois que Tomás, além do desembargador Tomás de Arelhão, várias pessoas foram desembargadores, filhos daquela terra, o desembargador Adolfo Uchoa, como Álvaro Brandão, pai do nosso grande Carlos Augusto Brandão, o meu eminente amigo, o desembargador Luiz Gonzaga Brandão, também filho daquela terra, e atualmente o Olímpio Galvão, e o seu primeiro magistrado, digamos assim, desembargador, foi a figura histórica de Hamilton Mourão, avô do atual presidente da República, General Hamilton Mourão, posto que naquela época nós sabemos que tinha praticamente duas escolas de direito no Brasil, era Recife e São Paulo. Se procurava, à luz do dia, a busca por advogados de direito era uma busca do Brasil inteiro. E essas grandes figuras humanas se deslocavam por várias partes do país. Dou exemplo, por exemplo, do pai de Evangelista Silva, que foi lá para Araós, dos confins do Maranhão, e seu filho, Evangelista, nasceu em Paraíba, porque não tinha médico, exatamente, Araós, até que atravessar o rio para que ele fosse gestado pela sua mãe lá em Parnaíba. Esse é um exemplo da importância que esses homens eram disputados, esses grandes bacharéis de Recife, em São Paulo. Basta dizer que um dos protagonistas da independência do Brasil, do Piauí, o grande doutor João Deus de Silva, que foi juiz de direito, era vereador também em Parnaíba, o intelectual, que ao lado de Simplício Dias, esse grande baluarte da independência, da independência do Piauí, em apoio à independência do Brasil, razões que foi aqui o caso comentado. Esse era um grande jurista, era filho do Pará, paraense, diplomado na Escola do Recife, e foi depois o grande parlamentar da Assembleia Geral do Império Brasileiro, atuando decididamente até em oposição aos governos majoritários, ao governo majoritário na época de sua majestade, o imperador Pedro I. Portanto, senhor presidente, Hamilton Mourão foi convocado para ser juiz no Amazonas, lá terminou sendo presidente da Justiça, por mais de uma vez, um homem estudioso, preparado. A cidade tem um nome homenageando a rua com seu nome, mas aqui a sugestão que eu dou ao prefeito da cidade, meu amigo Alvar Martins, é que seja erigido um busto em homenagem a Hamilton Mourão. Isso é um orgulho para Pedro II, um homem desse porte que sai de Pedro II, vai, em razão do seu diploma em bastante dele, que era uma das coisas mais raríssimas do Brasil de então, se desloca para o Amazonas, se destaca do Amazonas, presidência do Tribunal de Justiça, e lá onde nasceu seu filho, e depois general do Exército, que deslocou para estudar no Rio Grande do Sul, onde nasceu lá o nosso grande vice-presidente da República, Hamilton Mourão, que é um homem que orgulha as Forças Armadas e orgulha a postura ética,
do homem público brasileiro. Não é o caso que resolveu escrever essa figura de Abílio Barão, precisa ser melhor estudado, melhor pesquisado, para se realçar esse homem excepcional, que orgulha o Piauí. E no começo do século, iluminou o nosso Estado com o seu saber, mas que, infelizmente, as circunstâncias o obrigaram a iluminar a história da magistratura do Amazonas. Senhor presidente, quero aqui também, senhor presidente, destacar, nesse sentido, que nessa inauguração do fórum lá em Pedro II, houve também a posição, a inauguração da sala com o nome do advogado, foi nosso colega aqui da Câmara, Ciro Nogueira, passador Ciro Nogueira, da sala de advogados, sociedade simples, bonita, com a presença do presidente dos advogados do meu estado, Celso Barros Coelho, um rapaz íntegro, uma postura de seriedade, de responsabilidade, de tratar o direito do ponto de vista ético, não é? Sem nada além do direito à interpretação jurídica, sem nenhum outro tipo de postura pessoal em torno das demandas judiciais entregues à sua honorabilidade profissional e dentro dos homens públicos que mais orgulho do meu estado, que é Celso Barros Coelho, que já tive a oportunidade de falar aqui nesta casa algumas vezes e cujo neto se retrata a grande personalidade de um homem que enfrentou momentos difíceis da sua vida quando dos acontecimentos que surgiram no Brasil a partir de 1964. Senhor presidente, quero também nessa oportunidade aqui destacar um belo artigo desse grande economista brasileiro, que é Edmar Baixa. Edmar Baixa, como sabemos, eu tive a oportunidade de conhecê-lo quando professor do Departamento de Economia da Universidade de Brasília, na época que lá também era professor da Escola de Direito, estudioso, boa seriedade, recém-chegado de formação acadêmica nos Estados Unidos, e no seu artigo no Globo, senhor presidente, no dia 3 de dezembro, sob o título de Liberalismo Tropical, ele faz uma advertência muito interessante, dizendo, em outras palavras, não há como arguir que a abertura comercial deve ser feita apenas depois da redução do custo do Brasil. Ele diz assim, em reunião com o representante da indústria química, o ministro Paulo Guedes disse que não vamos soltar a indústria estrangeira em cima da indústria nacional antes de nós simplificarmos os impostos. É uma abertura gradual e vai ser feita em cima de energia barata e custos de logística mais baratos. Nesse sentido, é a preocupação exatamente desse eminente, desse culto economista, Edmar Baixa, quando ele diz assim, concluindo seu artigo, além de outras várias considerações, cuja transcrição peço a Vossa Excelência a utilizar neste momento. Diz ele, postergar a abertura apenas favorece a defesa dos interesses de empresas que são incapazes de competir e que subsistem porque podem impunemente explorar os brasileiros com seus produtos caros e de baixa qualidade. Tal é a realidade de nosso liberalismo tropical. Senhor presidente, esse é o artigo que devia estar na mesa de todos os públicos deste país, do próprio presidente da República, dos seus ministros, dos parlamentares, que é realmente o homem, um dos responsáveis pelo plano real. Homem modesto, simples, íntegro, homem que honra o pensamento econômico brasileiro, que é de baixo. Esse artigo realmente, eu tenho certeza que o eminente economista Paulo Guedes, que se perdeu o timing das reformas, eu tenho certeza que em 2 anos o país será outro, tal impacto que as suas sugestões, suas ideias, seus projetos de reforma ocasionarão neste país. Portanto, nesse sentido, é a transcrição que eu peço a Vossa Excelência do grande e belo artigo de Edmar Baixa a respeito da abertura econômica que o ministro Paulo Guedes vem introduzir no Brasil e que não pode ser interrompido
por nenhum fator, senhor presidente, sob pena de deixar a perder o time do momento em que vive o Brasil e o mundo, para evitar problemas como aconteceu no Chile, cuja reforma não foi aprofundada, sobretudo a reforma administrativa, que é essencial para a refundação do Estado brasileiro, dá outra dimensão ao país. O Estado brasileiro é um dos mais burocratizados do mundo, começa por toda a burocracia espanhola. Se nós não reformarmos o estrutura administrativa do Estado, tendo a coragem de definir quem é realmente servidor do Estado, judiciário, diplomacia e forças armadas, nós não teremos condições de enfrentar os grandes desafios, os grandes gargalos que a tecnologia vem impondo aos povos como desafio fundamental de sobrevivência, progresso, desenvolvimento econômico e social. Senhor presidente, eu queria ir daqui, por último, dizer que tive o privilégio, senhor presidente, de estar presente na solenidade de homenagem a esse grande advogado que é Ulisses Hildo de Rezende, ao ensejo 60 anos da advocacia Riedel, memorada do Salão Alvorada, do Centro de Convenções Ulisses Guimarães. A bela homenagem foi prestada da Auditório Alvorada, do Centro de Convenções, como diz. O doutor Ulisses foi saudado pela sua neta, a bela e competente advogada Thais Riedel, a terceira geração da família Riedel, seu filho Paulo, pai de Thaís, de quem tive a honra de ter sido professor da Universidade de Brasília, e o próprio doutor Ulisses. E saudando o grande advogado, em nome de todos os admiradores do doutor Ulisses, também a grande figura do ministro Aires Brito, que engrandeceu a história do Supremo Tribunal Federal. A doutora Thaís fez um discurso bem articulado sobre desafios da advocacia atual, diante do impacto da tecnologia, da revolução tecnológica e os problemas institucionais da hora presente no mundo e no Brasil. Choro Rio ocupa todo o mandato, senhor presidente, da Libertibol e é possivelmente o mais respeitado e procurado escritório de advocacia em matéria penitenciária do Brasil. Embora a advocacia Rio defenda hoje causas civis, tributárias e sobretudo trabalhistas, que firmaram, aliás, a causa trabalhista, o conceito e a presidente do Dr. Ulisses, do Centro Nacional da Advocacia. O seu filho Paulo disse com muita propriedade que aos 86 anos de idade o Dr. Ulisses esbanja saúde, vitalidade, criatividade. Ele ainda atua como sócio e parceiro, continuando a nos inspirar e orientar em nossas principais decisões, além de atuar em outras frentes de cunho social e espiritual. Então, ao saudar o Dr. Ulisses, senhor presidente, o faço à vontade. Dr. Ulisses, que foi o fundador do DIEP, que sempre analisou as personalidades do Congresso Nacional, sempre não consegui nunca ter uma nota importante. Talvez pela minha postura um pouco adroite da sua visão filosófica do mundo. Mas isso não impede meu respeito e admiração pela sua competência. Foi o primeiro a sustentação oral, quando tive o nosso trabalho, escrevi para Brasília, foi feito pelo doutor Ulisses Hilda, em 1971. Então, é uma história bonita, acima de eventuais diferenças ideológicas. Tem uma grande vivência, uma grande sensibilidade ecológica, é humanismo por natureza. Seu discurso foi uma peça linda. Precisamos redefinir o papel do humanismo do mundo. Entre a sociedade teosófica, então a sua espiritualidade, engenho da sua personalidade. Essa figura singular foi homenageado. E, para melhor definir o seu papel, eu vou pedir aqui a Vossa Excelência a transcrição nos anais desta casa do belíssimo discurso do seu filho Paulo, como diz meu ex-aluno na UNB, que retrata com muita serenidade, muita propriedade a figura querida do seu pai. O doutor Aires Brito fez uma saudação excepcional, culta, de homem preparado, homem que tem uma visão do mundo espetacular. Também, independentemente da sua postura, de um homem que tem suas posições, suas convicções políticas, ideológicas, mas um grande jurista, um juiz independente, um homem respeitador, que respeita o diálogo, incentiva o diálogo, incentiva a comunicação entre as partes adversas.
Aires Brito é um exemplo de grandeza da Suprema Corte, um exemplo de como transportar as pessoas numa sociedade civilizada. Eu quero aqui, portanto, pedir a vocês também a transcrição nos andares desta casa, desse belo discurso do filho Paulo Riedel, em homenagem a seu pai, cujo escritório no Liberty Mall ocupa todo o andar, do 17º andar, exatamente mercê da respeitabilidade, da procura, da sensação que todos os clientes que ali procuram sabem de que ele sabe lidar os casos com sinceridade, com lealdade, sem nenhuma preocupação de envolvimento pessoal em relação à judicatura, mas somente confiado no direito. Viveu sempre em função da advocacia dos sindicatos e a sua sensibilidade dos problemas sociais não tem nenhuma postulação oportunista ideológica, por mais que seu pensamento possa ter vinculação a Alagoas. É o seu sentimento humanista, é a sua sensibilidade espiritual, que o faz ter uma paixão muito grande pelos trabalhadores. Ele foi advogado de mais de uma centena de sindicatos trabalhistas em nosso país. Senhor presidente, muito obrigado pela atenção de Vossa Excelência.